O capítulo Autoeducação, ele fala que existem 5 mitos da educação. 4 que são 5 na verdade. Que são o mito do saco de batata, que eu já falei no áudio anterior, que é a ilusão que tem na nossa cultura de que aprender é a pessoa ficar entregue assim, se jogar igual um saco de batata, ficar passivo e aí o outro te ensina. Não é verdade. É por isso o título do livro, Autoeducação, porque toda educação é autoeducação. Ou a pessoa aprende ou ela não aprende. Ninguém faz ela aprender, entendeu? O professor, ele é um grande aliado nesse caminho, assim como o livro é, assim como a internet é, mas só se você usar assim. A maioria das pessoas, infelizmente, atualmente usa o professor e o livro a internet para não aprender. E aí não é culpa, digamos assim, ou não é porque o professor não está ensinando, mas é porque a pessoa não está aprendendo. Então, existem várias formas de resistência. Nem todas são, aparentemente, revolta, fazer bagunça, não escutar. Às vezes até é uma subserviência exagerada, uma coisa muito uma grande admiração pode, na verdade, ser uma resistência a enquadrar aquilo dentro da realidade, entendeu? Agora, quando a pessoa não faz a resistência, muitas vezes ela faz o saco de batata. Ah, vai, me ensina aí. Isso é impossível. Ou você aprende, ou você não aprende. Se você quer aprender, você aprende usando o que tiver à tua volta, como toda criança faz. Todo mundo aprende a vida inteira, mas a criança, ela não tem isso distorcido. Ela suga a informação, ela pega os modelos todos do que ela visualiza, do que ela vê, do que ela ouve, para ela ir construindo o mundo dela, né? E nós fazemos isso a vida inteira, mas em um certo momento a pessoa começa a acreditar que já está tudo pronto. E sempre, não é subjetividade, é subjetivação. Sempre está se construindo o nosso eu, com uma infinidade de discursos e signos e cenas que tem à nossa volta. Imagina que você olha uma criança pequena, uma menininha que não está na escola. Não, ela entrou na escola, ela está na pré-escola. Aí ela tem uns 5 anos. Aí ela não sabe que você está espionando. Aí você está olhando assim, ela está ali na sala com a boneca, aí ela fala assim, que coisa feia, hein? Vai lavar a mãozinha para poder jantar. Aí daqui a pouco ela muda a brincadeira e fala assim para a boneca, agora mostra a língua. Ah, você tem que se alimentar melhor, vou passar um remédio para você. Depois ela vai e fala assim, olha agora para o quadro e copia o que eu vou ditar. O que ela está fazendo? Ela está pegando fragmentos de falas que ela ouviu com a mãe, da mãe dela, da médica, da professora, e está montando a brincadeira dela. É um mosaico. Que o mosaico você pega um monte de pedrinhas de várias cores e vai juntando e elas vão formar um novo visual, né? Uma nova figura. A criança monta a fala dela e os gestos com recortes que ela vai Ctrl-C, Ctrl-V, tudo que ela ouve, tudo que ela lê, tudo que ela vê, etc. E ela vai também fazer isso com o comportamento, os gestos, tudo, entendeu? Bom, então o primeiro mito é achar que a educação ela é uma coisa que você delega para o outro, é você que se educa. Claro que você tem os aliados, o principal é a escola, o livro, etc. Aí, o outro mito é o mito do feijão. Imagina que alguém fala na sua casa, fala assim, vai lá na venda comprar feijão. Aí você chega e pergunta, quanto está o quilo de feijão? Ah, está R$3. Me vê 1 quilo, aí a pessoa te dá 1 quilo, mas fala, hoje, por 1 quilo, você leva 1,5 kg. Aí, tudo bem. No outro dia você volta lá, o feijão está R$3, está R$3, mas hoje tem outra promoção. Você paga 1 quilo e leva meio quilo. A segunda promoção você não aceita, porque é teu direito de consumidor, se você pagar 1 quilo, levar 1 quilo. Se ele quiser dar 1,5 kg, tudo bem, mas você tem que levar no mínimo, adquirir no mínimo, obter no mínimo o que você pagou, né? O aluno, pelo menos no Brasil, é o único consumidor que eu conheço que paga 1 quilo e quer meio quilo. E se você der 250 gramas, ele fica mais satisfeito ainda, entendeu? Então, não há essa consciência
da maior parte das pessoas de que a educação é algo que você está adquirindo para você, é uma força para você, é um treinamento para você. Se você vai comprar comida, você quer aquela comida que sabe que ele é um bem para você. Se você está fazendo ginástica na academia, você está pagando ali que sabe que aquilo vai fazer bem para você. O que você estuda na escola é para o teu fortalecimento. Se não for, não é. Aí não faz sentido, entendeu? Só faz sentido estudar algo em que você acredite, algo que você queira, algo que você vibre junto com aquilo, entendeu? Uma pessoa que não gosta de futebol não sabe a escalação atual da seleção brasileira. Uma pessoa que gosta sabe a escalação de todas as seleções de todos os tempos, brasileiras e das outras. Ela ficou decorando? Não. Ela considera isso um estudo árduo? Não. Ela se interessa. Saber decor é saber de coração, é quando você se interessa. Aquela decoreba alienada, ela é um desaprendizado, assim como prova, nota, etc. As pessoas devem focar no desempenho delas, e no pensamento delas, e na construção delas. O ensino tem que ser construcionista, tudo na minha visão, né? E não desconstrutivo, como é hoje no Brasil. A desconstrução tem o seu papel, teve principalmente historicamente, né? Mas principalmente nós, no Brasil, temos que ser construtivos, a gente tem que construir. Construtivismo, né? Que é uma teoria psicológica, que só se aprende fazendo, que deriva do Piaget, a Emília Ferreiro, argentina, psicóloga, né? Propôs esse termo, propôs essa teoria. Mas o Brasil é anticonstrutivista, se dá tudo pronto e ao contrário, muitas vezes eu vejo o aluno ser penalizado quando ele tenta inventar, tenta fazer diferente. Já aconteceu casos de aluno que descobriu uma outra forma de resolver um problema matemático e o professor ficou brabo, tirou ponto, entendeu? Então, na verdade, o que o aluno tem que fazer é construir a si mesmo. Construindo a si mesmo, ele constrói o seu mundo. E nós que estamos em volta dele, devemos contribuir com isso. E não castrar, e não reprimir essa construção e essa criatividade, que é um impulso que a criança tem. E que é reprimido, geralmente, na escola. O outro mito é o mito da cachoeira. Você nunca está falando com uma pessoa só, seja que situação for, porque o ser humano, ele tem uma rede neural, ele é uma rede neural e ele é uma rede social, que é uma rede física mesmo, rede elétrica, rede de esgoto, rede de água, rede de trânsito, alimento, amigos, conhecidos, rede de network. Quer dizer, a rede da internet é desse tamanho, a rede humana é desse tamanho, porque ela é muito maior do que a internet. Não está tudo na internet. O mapa não recobre o território, ponto por ponto, entendeu? O mapa referencia o território. E a rede, na verdade, é humana e existe desde que o ser humano nasce. Ele faz a rede, que é uma projeção neural sobre o mundo. É o que o Teilhard de Chardin chamava de noosfera, né? Que é o mundo pensado, simbolizado, né? Bom, claro que vem com o ser humano isso. Bom, então às vezes a pessoa está dando aula numa escola da periferia, diz assim, vou dar uma aula mais ou menos, que ninguém está interessado. Você nunca sabe, entendeu? Quem vai ser ali, quem vai te ouvir. Entre os teus alunos, que luz vai brilhar e até onde eles vão chegar. Se um deles se tornar cantor de rap e tiver milhões de visualizações, você vai estar influindo positivamente com isso, entendeu? Mas se você ensina uma coisa tola, se você despotencializa, você está despotencializando muita gente também. Ele não precisa ficar famoso, não. Qualquer pessoa tem um monte de contatos. E se ele for ser professor, então, são também milhões de pessoas com as que ele vai educar depois, né? Então, é uma cachoeira. Nunca você está falando com uma pessoa só. O outro é o mito do macaco, que é uma coisa real que aconteceu, está nos registros científicos, você pode pesquisar na internet, não é fantasia, não é autoajuda. Um grupo de cientistas, biólogos japoneses foi estudar os macacos de uma ilha,
que pertence a um arquipélago, que tem o mesmo tipo de macaco, a mesma espécie em todas as ilhas, mas eles não mudam de ilha, é longe uma da outra, e não se comunicam, não se visualizam também, não podem ver o macaco da outra ilha. Aí eles ensinaram o macaco a lavar as batatas antes de comer. Isso fazia com que ela ficasse mais gostosa e mais saudável, porque os outros comiam com terra. Eles queriam ver se existe algum tipo de cultura animal, se um macaco aprende com o outro. Provavelmente eram etólogos, que é aquele biólogo que estuda o comportamento animal. E o macaco não aprendia com o outro. O que aprendeu com o ser humano ficou lavando a batata, mas nenhum outro imitou esse. Eles foram ensinando mais um, e eles tinham um número X que eles iam ensinar. Existe um livro chamado Centésimo Macaco, que já é uma extrapolação, assim, um pensamento a respeito social e humano a respeito disso. Então ele botou um número, mas na verdade, e a experiência ficou famosa por causa desse livro, mas na verdade o número não foi exatamente 100, isso é simbólico. Mas vamos supor, eles ensinaram 99 macacos, aí foram dormir, não, ensinaram centésimo, aí foram dormir e disseram, bom, amanhã vamos embora, ele não aprende com o outro. No dia seguinte, todos os macacos da ilha A lavavam a batata antes de comer, eram milhares. E quando eles foram pesquisar nas outras ilhas, também todos os macacos das outras ilhas começaram a lavar a batata. Então houve uma mudança da mentalidade da espécie a partir do momento que uma certa quantidade de indivíduos daquela espécie mudou de mentalidade, né? Não vou discutir as ilações, as hipóteses psicológicas sobre isso, apenas dizer que a gente sempre está falando com o ser humano nas nossas aulas, e sempre é importante, seja onde for, complementando a teoria da rede da cachoeira. E o outro mito é o mito mais mitológico que tem no Brasil, que é o mito da leitura, como se a leitura fosse algo que não é para todos, entendeu? A leitura é para todo mundo, faz parte do ser humano. Não há ser humano sem linguagem, leitura, educação, comércio, empresa, entendeu? Porque o ser humano faz isso de alguma forma, desde que ele surge como ser humano. Quando não tem linguagem e educação, quer dizer, as gerações mais velhas transmitindo códigos para as gerações mais novas. Quando não tem empreendimento, esse grupo vai caçar, comandado pelo fulano, e ele vai organizar a caçada e depois vai distribuir o resultado. Quando não tem esse trabalho em rede, comunicacional, né, linguístico, social, é um outro primata. Quando ele é Homo sapiens, a gente não sabe nem quantos houve que tinham linguagem e tal. Existem outros primatas que não chegaram até os dias de hoje, aparentes do ser humano, como por exemplo o Homo neanderthalensis. Mas, com certeza, o Homo sapiens sapiens, ele faz parte dele ter a coluna ereta, ter o osso esfenoide abaixo do cérebro, no ângulo obtuso, o cérebro maior, o telencéfalo desenvolvido, o polegar opositor, o maxilar recuado, a possibilidade de produzir fonemas, a língua, a linguagem e todas essas coisas que vêm junto com a língua, que são a educação, a escrita, o negócio, a arte, etc. Por que a escrita sempre existe? Porque existe a escrita fonética, por exemplo, nós usamos um alfabeto adaptado que evoluiu a partir do alfabeto fenício. O alfabeto fenício influenciou o alfabeto hebraico, influenciou o alfabeto grego, que foi ao molde para criar o alfabeto latino, que é o nosso. Então, esses alfabetos aparentados do fenício, como o cirílico também, o árabe, o hebraico, o latino, o grego, eles são fonéticos, eles reproduzem os sons da língua. Eu escrevo as palavras foneticamente, entendeu? Existem outros alfabetos, como o ideograma chinês, que escreve a palavra, mas cada palavra é um símbolo que corresponde a uma ideia também. Então, é a escrita da ideia, ideograma, né? O alfabeto egípcio, que é em parte fonético, em parte silábico, em parte ideogramático. O japonês, que tem o hiragana e o katakana, que são fonéticos, silábicos, e tem, quer dizer, eles representam, cada letra representa uma sílaba. E ele tem milhares de kanjis, que são ideogramas, ele é misto, então. Mas mesmo quando não tem um alfabeto assim, o povo tem a sua escrita, que são quaisquer
coisas que ele coloca sobre o corpo, por exemplo, penas, outros adereços, pedras, ramos, etc., fibras. A roupa é uma escrita, por exemplo, que são as pinturas corporais, o que ele faz com o cabelo, as escarificações de algumas tribos que fazem cicatrizes para representar coisas no corpo, as danças sobre o solo são uma escrita sobre o solo, as pinturas rupestres, a arte marajoara da ilha de Marajó, em cerâmica, todos os artefatos, todas as coisas que os povos fazem são escritas, tá? E a escrita, sempre ela é dominada por aquele grupo que a produz, entendeu? Agora, nós temos no Brasil a ideia de um distanciamento da escrita culta em relação, ou normativa, em relação ao povo. E isso é muito ruim, é muito deletério, é péssimo para o Brasil, entendeu? Eu acho que esse é o maior problema da política e da educação e da civilização brasileira. É esse mito de que a leitura não é para todos, esse distanciamento, esse horror que o brasileiro tem da escrita e da leitura. É o país que mais tem analfabetos literais, que é aquele que não sabe ler, o que é terrível, né? A pessoa não conseguir pegar um ônibus, comprar uma coisa no supermercado, não sabe ler as letras, né? Mas existe o analfabeto, aquele que é alfabetizado, mas ele não entende o que ele leu, que é o analfabeto textual. É a grande maioria dos alfabetizados brasileiros. As estatísticas são mais otimistas, mas são mentirosas. A grande maioria, mesmo pessoas formadas no Brasil, ela não entende plenamente o significado denotativo, a significação básica do que ela está lendo. Ela precisa ser muito amparada, que nem andar com bicicleta com rodinha do lado, entendeu? Só botando, e os jornais botam rodinha hoje direto, a internet direto. Se não fizer um texto assim muito simplificado, a maioria não vai entender. E eles querem vender, só querem vender. Então, o texto é informativo, mas ele quer que o jornal venda, entendeu? Venda coisas. Então, venda coisas para se vender. Então, o site venda coisas para ganhar dinheiro também. Então, eles fazem cada vez mais simplificado. É uma retroalimentação. Vou traduzir para uma língua mais comum do Brasil hoje. É um feedback, quer dizer, a cada década as pessoas leem pior, tem menos capacidade de leitura no Brasil, são as pessoas cultas, a classe média, né? E a cada ano os meios de comunicação e as escolas simplificam, achatam mais os textos, tá? Mesmo se o Brasil atingisse a meta de muitos educadores, que é a alfabetização funcional, isso seria péssimo, seria o maior atraso, porque a alfabetização funcional não é suficiente. Inclusive, isso é um déficit de humanização. O ser humano, diferente dos outros animais, eles só precisam da genética para serem integralmente o que um animal é. O ser humano precisa da genética e do linguístico social. Então ele tem que entrar no código linguístico e social para ser humano em relação com os humanos e tal, para não ser um louco, por exemplo, né? Então ele precisa dessa inserção na linguagem. E essa inserção na linguagem, ela começa no nível mais simples, frasal, mas ela, na verdade, nunca começa no frasal. Sempre a imersão é textual. Essa é a linguística textual, quer dizer, o homem sempre está, mesmo a criança pequena, mesmo que eu fale com ela, você quer esse brinquedo? É texto também. Agora, o homem precisa, ao crescer, entrar numa leitura de texto, ser capaz de entender e fazer relações do que ele está ouvindo na TV, no rádio, no cinema, na internet, vendo, o que ele está lendo, o que ele está conversando com outras coisas. É preciso dar conta do subtexto, do intertexto ou hipertexto, que é a relação de um texto com outros textos, e do contexto, que é a relação do texto com a situação. Depois de dar conta disso, encontrar o tema do texto, o que o texto está dizendo primordialmente, qual é o significado primeiro do texto. O texto tem um tema primeiro e tem subtemas. E quando você desmonta um texto, desconstrói e bota só as ideias soltas, você não tem mais o tema do texto. Você tem um monte de subtextos ali, de subtemas, subtextos e subtemas. E é preciso então entender que o texto funciona como um artefato de signos
que tem um efeito, que só funciona nele como texto, só funciona ele junto. Ele não é uma soma das frases separadas. Dar conta disso é ser alfabetizado textualmente. Não significa que você sabe tudo, entendeu? Não é para saber nada, no caso, quer dizer. Não é um saber passivo, não é uma coisa enciclopédica, é uma competência. Se você sabe recuperar o sentido dos textos, o que você não souber, você pesquisa. Ah, esse texto é sobre moda, eu não entendo nada de moda, mas eu preciso entender o que ele está falando aqui. Então eu vou procurar um texto que explique isso, ou vou conversar com alguém, ou vou ver um vídeo, etc. Então, esse nível são 3 níveis de analfabetismo. O analfabetismo literal, o analfabetismo funcional e o analfabetismo textual. A boa educação mesmo é quando a pessoa... Isso é educação em geral. Né? Não é possível a educação ser boa se a pessoa não desenvolver a linguagem. Ela é o coração, o núcleo da educação. É o núcleo da humanização. E ela só é adulta, que nem Jesus fala, né? Para a criança, para o bebezinho você dá leite, para o adulto você dá comida de adulto, você dá arroz, feijão, bife, salada, né? Quando o brasileiro começar a comer todo dia arroz, feijão, bife, salada, aí teremos uma educação boa. E para fazer isso é preciso que todo mundo se torne alfabetizado textual. Não é difícil, não é complicado, não exige cultura, nem outra grande habilidade. É apenas mesmo a gente fazer um trabalho, entendeu? Cotidiano, comigo, com a gente mesmo, né? E depois com as outras pessoas, de pegar o texto e entender o texto, procurar entender o texto, ser generoso com o texto, não tentar picotar o texto e entender pedacinho, mas entender os efeitos do texto. Bom, obrigado, gente. E essa então foram as aulas sobre o livro Autoeducação e o Século XXI, que está aqui no link para vocês lerem se quiserem. Até!